Muito obrigado. Eu te pergunto, a gente ouvir de um presidente da República que tem que exterminar, porque não sou eu que estou falando, porque extirpar, muitas pessoas não sabem o que significa. E a gente fez questão de mostrar. Antes eu vou mostrar a sonora, a declaração, para não falarem que a gente está criando alguma coisa. Vamos mostrar aí o que o Lula falou, usando essa palavra que significa exterminar, eliminar pela raiz, e a gente vai ver aí. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Segré, essa gente tem que ser extirpada. Quando você escuta isso, você lembra de quais tipos de governo e de quais presidentes? Quando você escuta, porque ele sempre fala, né? O Lula em fascismo, em nazismo, ele sempre fala disso. E de quem que você lembra quando você escuta que essa gente tem que ser extirpada? Sem dar nomes, vou te dizer que tipo de governo. Para a gente não entrar no mérito de colocar nomes específicos, são governos autoritários. E muito mais perigoso quando ainda não fica claro o que aconteceu. Mesmo que seja uma agressão, a justiça deverá tomar a sua parte. E, fundamentalmente, é o governo que foi vendido como o governo do amor, de fechar essa brecha entre uns e os outros. E não é dessa forma. E aí tem outra questão que dá a suposição que Palácio Itamaraty, todos os diplomáticos que acompanham o presidente, sobretudo Celso Amorim, é quem deve estar preocupado. Porque quando o governo improvisa, quando o presidente Lula fala o que sai, sempre termina errado. Você mencionou a questão dos agradecimentos pelos 350 anos de escravidão. Foram 4,8 milhões de africanos que vieram aqui na condição de escravos. Não dá para agradecer isso. E muito menos quando falam de extirpar. Você tem que for que seja. Se ele fosse falar alguma coisa para os africanos sobre a escravidão, eu gostaria de me desculpar pela escravidão por 350 anos. Que foram 358, para ser exato, 1530 começou, e os africanos começaram a vir em 1550 até 1888. E aí você vê por que o presidente sai falando essas coisas. Deveria prestar mais atenção àquelas indicações da diplomacia brasileira. Ô Nelsinho, já te botando na roda também, porque a gente sabe, né? Eu mesmo já questionei algumas vezes, um presidente que não teve estudo, será que o presidente não tem que ser mais instruído? Agora, ele falar essas coisas que ele está falando, isso assusta as pessoas minimamente inteligentes. Porque a gente está falando dessa palavra extirpar. Se ele usou, ele sabe o que significa. E aí, eu te pergunto, quando ele diz, essa gente tem que ser extirpada, exterminada, eliminada pela raiz, ele prega uma violência. Ele pode ter sido subconsciente, aí diz o que quiser. Não foi isso que eu quis dizer, mas disse isso. Porque é o que eu falo. Eu não vi na mídia tanta indignação com essa observação, né? Com essa declaração do presidente da República. E pode ser perigoso. Parece que ele está perdendo os limites, que ele pode falar o que ele quiser, que ninguém vai reagir, vai falar alguma coisa contrária. Sabe o que eu vejo nisso? Primeiro, boa tarde, Pilhado, Segré, Coronel Telhada, Mano, Diego, toda a audiência. Sabe o que eu vejo nisso? Primeiro, já uma grande diferença, Thiago, dos governos primeiros do presidente Lula 1 e 2, desse governo. O Lula 3, o Lula que está no governo atualmente, é um Lula muito mais rancoroso, um Lula um pouco ressentido. Não sei se pelo período que ficou ausente, pelo que aconteceu com ele nesse período todo, mas ele é alguém muito mais apegado a esse rancor. E isso tá nítido no próprio discurso dele. No discurso que, não só nesses que você destacou aqui, mas em muitos outros desde o começo do governo. O presidente Lula, que sempre foi conhecido por alguém ser
pela sua habilidade na oratória, na retórica, no discurso, né? Com esses discursos apaixonados que ele, né, acalorava multidões na época do sindicato. Nesse governo ele não tem essa habilidade tão grande. Ele vai deslizando o tempo todo, tanto que nessa semana, não sei se você soube, há inclusive uma possibilidade de uma das assessoras da Janja se transferir para o setor de comunicação do presidente para começar a escrever os discursos dele. Isso já revela duas coisas, para começar. Primeiro, que a Janja tem assessoria. Segundo, que há uma certa confissão, que se é preciso mudar o discurso, significa que o discurso não está alinhado, não está bom. E não é a primeira vez. Ele já falou do problema de parafuso, das pessoas com problemas intelectuais, com deficiência, pessoas com deficiência. Ele já falou, agora, recentemente, a respeito de alguém ligar para ele de madrugada para informá-lo da morte de um companheiro. Por que alguém vai acordar para falar que alguém morreu? Ironizou autoridades públicas com relação às ameaças de morte a autoridades públicas. Exato, falando sobre armação. Ironizou o peso do Flávio Dino. Exato, falou sobre o peso do Flávio Dino, uma gordofobia, discursos bem infelizes. Falou em revanche, falou em vingança. Discursos infelizes em relação à guerra, em relação à Venezuela, muitos outros. Então, assim, todos os meses o presidente Lula está cometendo esses deslizes nos seus discursos. Então, assim, eu acredito que, de fato, se vai para ter alguém escrever um discurso, que ele se apegue a esse discurso lido, para não passar vergonha. Mas, por outro lado, eu acho bom que ele fale de improviso, porque o improviso revela o que a pessoa sente de verdade. Então é importante também que o público, que o cidadão brasileiro tenha acesso ao que pensa a pessoa, que às vezes escapa em um discurso infeliz como esse.